Brincadeiras à parte, em Sim. 2015 a gente teve o primeiro grande racha do libertarianismo brasileiro, ou pelo menos envolvendo o Instituto Mises Brasil. Os piocas saíram do projeto do Instituto Mises Brasil, acusaram você de um monte de coisas, inclusive a de roubar o site deles, o domínio deles, e disseram que você não era presidente, se não me engano, você seria, na versão deles, na narrativa deles, você seria só um patrocinador majoritário ou algo análogo. O que você tem a dizer sobre tudo isso daí, sobre toda essa confusão? Mentira. É uma mentira completa. Deixa eu falar um pouco como advogado, tá? Para tentar fazer raciocínio lógico. Mas peraí, Rodrigo, deixa eu explicar. Você não estava nessa época. Então... Na briga estava, claro. Não, na briga talvez, mas não na época da fundação. Está dizendo que era deles, nada disso. Como eu expliquei, eu fundei o Instituto Mises, eu convidei as pessoas, eu fiz o estatuto, foi feito no meu escritório, com as minhas ideias, com o meu objetivo. Eu era o presidente do Instituto desde o primeiro dia, instituí um conselho onde eu era o presidente do conselho. Não pode ser diferente quando uma coisa abre. Quando você abre uma coisa, você tem que levar o negócio. E é claro que eu levei. Eu levei e levo até hoje de uma forma muito mais profissional. Hoje o conselho é muito mais profissional, tem 4 membros, eu sou minoritário no conselho, eu ainda sou diretor-presidente desde o início, e pretendo me desligar em algum momento de ser diretor-presidente, né? É óbvio, para a gente melhorar a governança. Mas não existe coisa nenhuma. Desde que o Instituto foi fundado, tudo que é feito do Instituto é do Instituto, ele não é de uma pessoa, ele é do Instituto. Então, o site do Instituto, né, que o Instituto pagou com o meu dinheiro, né, foi eu que botei o dinheiro, eles não botaram dinheiro nenhum, o Fernando era um funcionário, né, que eu contratei, né, ele estava lá sem fazer nada, e eu chamei, você quer ajudar aí no Instituto? Não, tudo bem, e o convidei para ser aí o meu assessor aí no Instituto, para ajudar a tocar o dia a dia, né, lá de dentro e tal, e assim foi, e assim, a gente tem hoje 3.500 artigos, mas desde o primeiro dia a gente publica um artigo por dia, com esse site que você está vendo, mudou um pouquinho a cara, com esse logo que você está vendo, tudo isso dentro do Instituto. Então eu fico muito surpreso com essas insinuações, inclusive porque quando aconteceu a confusão lá, que eles saíram, e foi, na minha opinião, já tinha que ter demitido o Fernando há muito tempo, na verdade, eles acabaram roubando a conta do YouTube e roubando a conta no Twitter, porque eles conseguiram uma senha de recuperação lá que o Fernando registrou lá atrás, sei lá como eles fizeram isso, roubaram o canal, né? Só não roubaram o Facebook porque eu que pilotava o dia inteiro, né? Então o Twitter a gente não usava, eles pegaram. E o YouTube, onde carregava os vídeos, que o Fernando lá que carregava os vídeos que a gente botava, roubaram, arrumaram a senha lá e levaram embora, roubaram o Instituto, né, na verdade, né? Então essa história toda é muito esquisita, né? E eu sempre preferi não responder, por motivos óbvios, né? Porque eu vou ficar brigando com um cara maluco que só fala besteira? Não, mas agora as pessoas precisam saber. Ainda bem que você perguntou, obrigado. Mas deixa eu contar um pouco mais de detalhes do momento. Né? Manda antes o tchau aí pro Bira. Grande Bira. Manda não só o tchau, mas um beijo grande, meu padrinho. Um beijo grande para você, é uma honra tê-lo por aqui. E aí, só fazer um comentário aqui do Daniel Fraga. Daniel Fraga, nós somos fãs do Daniel Fraga. Onde você estiver, meu querido amigo. Beijo grande para você aí. Mas apareceu o Daniel Fraga aí? Não, se ele aparecesse, eu queria falar com ele. Né? É isso que eu falo. Para tudo, cara. Vamos saber onde é que ele está, né, cara? Não, perguntaram o que a gente achava do Daniel Fraga. Não, já falo já. Que a gente adora maçã. A gente adora maçã. Eu tenho uma cadeira parecida com a dele, não, a dele tinha um negócio assim aqui em cima. Ele é um anarcocapitalista de mão cheia. E provavelmente deve ter ganhado muito dinheiro com os bitcoins, né? Com certeza. Por isso que ele apareceu no Ether. Viu? Mas vamos lá. Vamos contar um pouco de alguns fatos jurídicos, tá? Primeiro ponto, foi feito, base liberal, tá? O contrato foi firmado, foi assinado voluntariamente. As pessoas assinaram esse contrato, tem regra de estabelecer critérios. Você está falando sobre o estatuto e a operação do Instituto lá em 2007. Exatamente. Exatamente. E quando foi, depois o Fernando foi contratado, era uma contratação liberal, né? O Hélio não pagava as coisas, o FGTS, INSS, porque, cara, tudo pagando o valor, o valor específico, e foi acordado esse valor específico. Assim foi feito durante a contratação. Ele mesmo propôs isso, na verdade. E aí, quando foi em 2014,
começou a ter um problema, o Fernando, envolvendo parte da família, relacionada a uma moça que teria supostamente engravidado e teria perdido esse filho. Essa história foi para a televisão e aí começou a ter uma repercussão tremenda, inclusive no meio liberal, sobre esse negócio. O Fernando se afasta. E nesse afasta não, nós afastamos o Fernando. Ele é afastado. E aí também ele tem um embate muito grande com as pessoas. É notificada uma reunião de conselho, né, uma reunião de Assembleia Geral, na verdade, convocando todo mundo. Esse pessoal não comparece em algumas reuniões, né, e o Fernando simplesmente para de aparecer, não trabalha mais, foi afastado, como eu estou dizendo. E aí ele entra depois desse problema. Não, aí, usam... Deixa eu só falar uma coisa dessa época. Além disso, de não aparecer no escritório, não falar nada durante 2 meses, até a gente descobrir a história da mulher lá, ele já vinha há muito tempo fazendo um trabalho péssimo no Instituto. E, principalmente, ele tinha perseguição contra qualquer coisa que ele não gostava. Então, ele era um funcionário rebelde. Então, por exemplo, o livro do Bira, ele não gostava do livro do Bira, ele acha que o Bira, por não ser absolutamente anarcocapitalista, o Instituto não deveria falar no Bira. E eu falava, claro que não, o Bira é o nosso... O Bira é o nosso decano, o Bira é o nosso diretor acadêmico e sempre será. Viu, Bira, se você está assistindo, que orgulho de ter você do nosso lado desde quase no início, não foi logo no início, porque a gente não se conhecia, mas eu já conhecia você de nome pelo meu cunhado, André, que já falava em você, e eu estava no seu encalço, até que a gente se conheceu e viramos amigos instantaneamente, e que orgulho que nós temos no Instituto de ter o professor Biratã Iório como nosso diretor acadêmico. E aí o Fernando lá, por exemplo, não mandava imprimir o livro do Bira, que a gente fazia lá o print on demand, tinha que vender. Não, eu não vou fazer porque não é o Bira. Então, obviamente, o clima em ambiente de trabalho já não funcionava mais, ainda por cima aconteceu esse negócio, e aí eu comecei... Ele some por 2 meses, desaparece. Some por 2 meses, e aí tem uma história que eles contam que é interessante, né? Já estava toda essa situação que não era sustentável, obviamente. Estou contando a história do Bira, mas tinha 10 outras. Todo mundo sabe a atitude, né, do Fernando nas redes sociais, que era de xingar, e eu tentava controlar, não adiantava, paciência. Ou seja, eu tinha uma decisão a tomar, ou aceito ficar xingando, estragar o nome do Instituto, né, ou eu demito. E, num determinado momento, teve uma discussão, ainda por cima, eu já estava ali com vontade de demitir, e aí teve, na véspera da eleição, que eles contam muito essa história como se fosse a grande prova, né? Porque nós temos um comitê acadêmico, ou um comitê editorial. Todo artigo que vai para o ar, ele passa no comitê editorial para os membros do comitê avaliarem e decidirem, olha, pode ser publicado, não pode, por quê, etc. Então, assim é desde a origem do Instituto. E eu sempre acatei as instruções do nosso querido editor, o Leandro Roque. A gente já discutiu, será que esse artigo é bom, é ruim, esse momento é bom ou ruim? E aí teve um determinado momento que eu já estava de saco cheio com toda essa história aí de não trabalhar bem, que era a véspera da eleição, e eles começaram a mandar artigos todos os dias para publicar de secessão, que é algo que, obviamente, como liberais, a gente tem simpatia, desde que não seja uma secessão coletiva. Secessão individual não é coletiva. Secessão coletiva está obrigando outras pessoas a fazer secessão que talvez não queiram. Mas não era secessão individual que eles estavam falando, eles estavam querendo publicar todos os dias artigos de secessão coletiva. Uma coisa meio maluca que não tinha a ver com a nossa linha editorial, que sempre foi pura anarcocapitalista, e eles queriam fazer um negócio coletivista de secessão coletiva. Aí eu falei, olha, não, agora no momento de eleição, até a eleição, daqui a 2, 3 semanas, não me lembro quanto, não vamos publicar mais nada. Já temos 3 artigos de secessão, não precisamos mais, deixa quieto. Aí pronto, aí eles falam, não, que absurdo, tem que publicar. Eu falei, não vou publicar, tchau, pode ir embora, está demitido. E pronto, foi isso que aconteceu. E só para ficar claro, esse comitê editorial não é o Hélio sozinho decidindo. Esse comitê editorial envolvia já eu, na época, envolvia o Leandro Roque e o Urd. Todas as pessoas poderiam fazer vetos.
né, poderiam fazer vetos, como podem até hoje, né? Como podem Sim. até hoje. Até hoje pode ser cortado e colocado isso. Óbvio que o Leandro tem um nível de confiança muito grande do nosso conselho editorial. O Não comitê sei, existe desde a fundação do Instituto. Então, assim, é algo muito tranquilo. Querem perguntar? Eu ia continuar a história aqui para entender mais. Eu queria só fazer um adendo aí. Vocês meio que supracitaram a história de uma mulher grávida que teve envolvimento aí com o Fernando. O que foi isso? Porque não ficou meio claro, assim. Só queria entender um pouco mais como foi a história. Acho que o Rodrigo pode falar um pouco. Isso é importante só para você entender o time e o momento que aconteceu. Segundo aí é o que vem, né? Segundo informações, o Fernando teria uma namorada, essa namorada teria engravidado, e essa, supostamente, segundo a reportagem da televisão, foi dito que o aborto foi causado, foi ajudado por essa família. Isso é o que estava na reportagem da televisão, eu estou me referindo a essa reportagem. A gente descobriu isso quando saiu no Datena. Né? Quando saiu no Datena, aqui a gente descobriu por que o Fernando não aparecia no escritório há 2 meses. Né? Ou seja, ele escondeu ainda por cima a informação do que estava acontecendo. Devia estar acontecendo alguma coisa lá que eu não sei nem o que é, nem quero saber. E, de repente, sai uma reportagem do Datena com essa acusação, né? Uma reportagem de, sei lá, 10 minutos, uma coisa assim, bastante longa, que depois desapareceu na internet, não sei como é que pode. Que chama a namorada, que coloca lá, que está lá, mas assim, que a internet nunca some. Se você for um bom cara de internet, aí você acha. A gente é que é meio amarrado, eu e o Eric, que não consegue achar, mas se for bom nessa, você acha. Então, eu queria uma pergunta, então, para você, no caso, né, antes do Rodrigo volta. É que você comentou, né, que o Fernando ele era funcionário, né, que foi demitido já por estar algum tempo fazendo um mau trabalho, né, esse 2 meses, segundo você, ele não dava retorno durante esses 2 meses, vocês não encontravam ele? Não encontrava, e eu tentava falar com os irmãos, perguntar, você sabe cadê o Fernando? O cara desapareceu, não dava retorno, desapareceu, não respondia. Os irmãos também não sabiam onde ele estava? Diziam que não sabiam, mas obviamente era uma mentirinha benigna. Rodrigo consegue falar agora, Rodrigo? Consigo falar agora, desculpa, caiu aqui a... Na parte que você estava dizendo, que na época nós assistimos à televisão, na verdade a gente assistiu no YouTube, que saiu no Datena no dia seguinte, né? Eu não vi ao vivo, obviamente, porque eu não assisto Datena, mas falaram, e aí todo mundo ligou para o Instituto perguntando o que é isso, né? Foi uma comoção muito grande no Brasil, né? No movimento liberal brasileiro, todo mundo ligando para o Instituto, e eu totalmente de surpresa. Imediatamente eu afastei o Fernando... um afastamento até investigar o que estava acontecendo. E, no meio tempo, aconteceu um negócio da sucessão também, e pronto. E foi tudo isso acontecendo, e isso aí, obviamente, causou um rebuliço tremendo. Isso já tinha outros problemas, o próprio Cristiano e Roberto causavam outros problemas também, né? Porque a família... Causavam problemas na internet, né? Porque eles usavam o nome do Instituto, né? E não podiam usar o nome do Instituto, né? Porque o presidente sou eu, e eles ficavam queimando o filme do Instituto por aí. Né? Então, como eles eram fundadores, eles falavam, mas eles ficavam fazendo besteira e só estava atrapalhando. Então, obviamente, tudo isso junto não dava para sustentar, né? Tem limite. Poderia dizer? Muita grosseria com o nosso usuário, sendo muito grosseiro com quem discordava, entendeu? Assim, mandando palavrões, palavras de baixo calão para baixo para isso, e obviamente a gente depende de associados, de pessoas que apoiam o Instituto. Tudo isso importa também para a gente, né? O Instituto vive dos seus associados. Naquela época dependia um pouco mais do Hélio, né? Tanto é que eles tentam argumentar que o Hélio bancava o Instituto. Na verdade, o Hélio não só bancava, como trabalhava fortemente para tornar o Instituto conhecido. Era basicamente o cara que trabalhava, que fundou, que fez, que aconteceu, que viajava, que fazia palestra, que soltava artigo. Cadê os grandes artigos? Deve ter escrito 1 ou 2 no máximo. Eu que fazia, carregava esse piano inteiro. Então, como assim? É uma história tão absurda. Qualquer pessoa que viu essa época, é porque o movimento liberal era pequeno, mas qualquer pessoa que conheceu essa época sabe muito bem o que era o Instituto Mises naquela época. Era eu que fazia, não existia. Era o Instituto Mises, infelizmente, no início, o Bira veio a nos unir, eu acho que, se não me engano, em 2010, 3 anos depois. Então, no início, era eu comigo mesmo. E aí, quando foi mais ou menos nessa época, 2014, foi chamada a Assembleia Geral para discutir esses pontos, eles não apareceram, nem tiveram por lá. E aí o Fernando afastado, já o Roberto também já não apareciam. E aí eles usaram o Liber, havia um partido, um embrião de partido chamado Liber. E aí, na época, eles pegaram o Liber, o CNPJ do Liber, copiaram toda a nossa página e jogaram para a página dentro do Liber. Cara, isso causou um tremendo problema. A gente tinha amigos dentro do Liber e tudo, e causou um tremendo problema que os caras estavam também
burlando e roubando mesmo na prática, descumprindo o estatuto, que era a previsão legal, sobre isso. Ato contínuo... Descumprindo o estatuto, que você quer dizer, eu não sei se as pessoas entendem descumprir o estatuto, porque eu estou dizendo o seguinte, a propriedade de tudo que o Instituto tem, qualquer coisa, é do Instituto. Não é do Hélio, nem do Hélio é. Se você está levando para outro lugar, você está roubando o Instituto. E nem do Hélio é. Então é só não é do Hélio, porque existe uma pessoa jurídica desde outubro de 2007. Não é do Hélio, obviamente, é do Instituto. E um Instituto nunca poderia ser fundado por um só, é proibido pela lei. Você tem que ter membros, e é por isso que tinha membros. E aí, tendo membros, que o Hélio era um dos membros, e um membro que tinha uma participação maior, porque tinha contribuído mais, lógica liberal. Deixa eu só explicar essa parte que você fala, uma participação maior. Eu tinha, nessa época aí que a gente está falando, 25 votos, se eu não me engano, contra um do Fernando, dos dois irmãos, cada um. Três. Um do Sidney. O Sidney, eu acho que já tinha saído nesse momento, ele pediu para sair, porque ele estava com um trabalho no governo. O Eric acabou nunca assinando lá a ata que tinha que referendar, então acabou não tendo voto. Só o Leandro, e pronto, acabou. Então eram 25, sempre foi lá, desde que eu comecei a botar dinheiro no início, que aparecia em cotas, eu tinha 25 votos contra 3, não tem nem discussão. Isso tudo Quem tem baseado... 25 votos contra 3 faz o que quiser, em qualquer lugar. Isso baseado como qualquer empresa. Quem contribui mais, quem paga mais, passa a ter uma responsabilidade maior. A governança na Assembleia é assim, entrava na Assembleia. Quantos votos tem na Assembleia? Sei lá, 29, sei lá. O Hélio tem 25. Pronto, é assim que funciona, desde o início. Então, vamos... E aí... A função do sócio majoritário, então. Exato. Até na verdade, não mais. É porque um instituto não é uma empresa, então não é sócio majoritário. Quem manda voto. No instituto são os membros. E é a quantidade de votos na Assembleia. Mas o fato é que o Hélio tinha 25 de 29 votos na Assembleia. Como a gente fala de sócio majoritário, seria voto qualificado, digamos assim, teriam votos a mais. Basicamente, essa é essa perspectiva. Dentro disso, pessoal, quando foi em 2015, a gente estava aí 2016, na realidade, né? Isso aí 2015, 2016, entre 2015 e 2016, a gente recebe uma reclamação trabalhista. Né? A gente recebe uma reclamação trabalhista no valor de R$350 mil do Fernando Quioca, cobrando FGTS, INSS, 13º, férias, cobrando tudo o que a CLT determina. Cobrando tudo, 100%. Via justiça estatal? Via justiça do trabalho. Porque a gente nunca foi para briga com eles, que a gente tem tanta coisa mais importante para fazer que não vale a pena perder tempo brigando com esses caras. Vamos fazer o que eu falei que o Mises faz. Brigando, você diz, é respondendo, que foi sempre a minha atitude. Eu preferi não ficar respondendo maluquinho, que essa história é maluquinha. Essa atitude foi uma atitude colegiada, né? Na realidade, todo instituto disse, temos mais o que fazer. Vamos aí montar o Summer School, mais conferências, o Inter School, especialização, focamos em tornar o negócio bem maior do que era, e hoje é bem maior do que era. E aí recebemos essa reclamação trabalhista na área do seu trabalho, R$350 mil. Quando foi no Summer School de 2016, o primeiro, né? 2016, né? Foi o primeiro, foi 2016, né? Summer School 2016, o primeiro. Eu cheguei para todo o nosso time, vamos ter que tirar do Instituto R$150 mil. Que era o acordo que eu estava conseguindo fazer. Não tinha, na verdade. Claro que não. Apertar todos os cintos e não fazer mais nada acadêmico para conseguir pagar isso aí. Pois é, nos juntamos e pagamos aí 130, na realidade, eu consegui baixar um pouquinho, R$130 mil para o tal do anarcocapitalista nosso trabalho. Na outra ponta, só para ter, saiu, pessoal, R$130 mil da Justiça do Trabalho para esse cabra, para não falar outro nome. Tá certo? E aí, paralelo a isso, o Cristiano Quioca entra com a ação, entra no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, outro órgão estatal, e registra a marca do Instituto, que é uma marca conhecida, que não tinha a menor chance dele conseguir ganhar a marca, mas... E que a gente nunca registrou para não usar o Instituto Estatal de Registro. Tivemos que fazer a tal da questão da fundação lá no contrato para poder receber recursos. Nós não conseguíamos botar nem recurso nosso para dentro do Instituto. Mas o cara usou a Instituto Nacional de Propriedade Industrial para isso. Aí tem, só para entender a lógica. Vocês entenderam? Para tentar tomar
o nome, logo, sei lá o quê, do Instituto Mises, para tentar levar para outro lugar, dizendo que eles depositaram primeiro no registro estatal. É o que fizeram. Só que tem uma previsão legal que diz que quando a marca pertence a alguém, ou já é Não, é conhecida, notória, quando a marca é notória. Isso, quando é marca notória, que era o caso da gente, não tinha como o cara pegar. Perderam isso, nem defendemos isso, pessoal. Na realidade, a gente nem defendeu isso. Né? E aí perderam sozinhos. Está lá o registro da tentativa deles registrarem. Não, tudo que eu estou falando aqui eu consigo provar. E é muito legal quando a defesa do Fernando, a ação do Fernando Quioca, em que ele fala que era funcionário do Hélio, né? Tinha subordinação, tinha onerosidade, tinha habitualidade. Então ele não pode se ele era funcionário, como é que eles se dizem donos? É porque ali ele tinha que dizer a verdade, né? Exato, porque ele queria receber a graninha estatal lá da CLT, né? Então eles trouxeram tudo isso. E assim, o Felipe fez um comentário perguntando do nosso estatuto e perguntando para seguir em frente. Eu estou falando isso, Felipe, a gente nunca falou disso publicamente. Né? É um assunto que pela primeira vez a gente está falando isso, porque semana passada o senhor, como é o nome dele? Do rapaz, o Cogos, Paulo Cogos. O gordinho irresponsável, mentiroso. Semana passada chamou o Hélio de ladrão. Aí é um negócio que, assim, dói quando é mentira, entendeu? E aí toda vida que eu faço uma postagem do Hélio, ou quando o Hélio faz algo, vem um idiota dizer que o Hélio roubou o Instituto. E é importante só a gente deixar registrado para que vocês entendam que a história não é bem essa, né? A história tinha um contrato... Não é bem essa, não é essa. Não é o contrário dessa. Mas só para... O Instituto foi roubado. O Instituto foi roubado o Twitter. O Instituto foi roubado a conta do YouTube. O Instituto tentaram roubar a marca do Instituto. Não, e tem um detalhe, né? Aí o cara entrou com a ação. Vamos lá, o Instituto, quando eu falo que a história não é bem essa, é eufemismo, tá? Então, mas o Instituto, nesse caso, ele tinha um contrato, tinha uma previsão contratual, estabelecia as regras pretéritas, todos sabiam o funcionamento dessa regra. O maluco que era funcionário entra com a reclamação trabalhista, o outro rouba lá a conta do Twitter, o outro maluco faz uma auto-entrevista, né, em que ele se auto-entrevista falando mal de Deus e todo mundo. A coisa que a gente melhor fez foi não dar atenção ao maluco na época e tratar como tal, como maluco, entendeu? E agora a gente está tentando explicar e colocar no pingo nos is. Tudo que eu estou falando aqui eu tenho como provar facilmente. Acho que o Lucas Sampaio tem todos os documentos do que eu estou falando aqui para conseguir mostrar claramente. Eu não gostaria de tentar explicar, mas já que me falaram aí, que eu roubei o Instituto Mises, é bom que isso fique tudo muito claro para as pessoas entenderem exatamente o que aconteceu. Senão as pessoas acreditam em história fantasiosa. Isso não pode perdurar. Por isso que é importante explicar. Então a gente pode dizer que foi ao contrário, né? Os irmãos Quiocas roubaram o Instituto Mises. Claro tentaram que roubar, não só roubaram, como tentaram usurpar o CNPJ da Liga. Eu não sei qual é o termo. Deixa eu só falar uma coisa. Eu não sei qual é o termo legal, Rodrigo, você que é advogado, mas uma pessoa que rouba a senha da rede social de alguma empresa, como é que é? Qual é o nome disso? Então, porque isso aconteceu com o YouTube e aconteceu com o Twitter. E teria acontecido com o Facebook se não fosse o caso que só eu tivesse a senha. E a outra é tentar registrar a marca do Instituto. Né? Então, essas três coisas é que qualificam que de fato aconteceu. Pessoal, não só roubaram, como tiraram 130 mil reais, 150 mil reais, 130 mil reais na época do movimento liberal, do dinheiro que o Mises precisava para conseguir crescer. Cara, eu tive que fazer da tripa coração para conseguir virar, e viramos. Né? O Mises é muito maior hoje, tem uma equipe muito maior, tem uma estrutura muito maior, consegue arrecadar muito mais, tem uma capacidade de crescimento muito maior, tem uma influência muito maior do que tinha, mesmo com isso, porque a gente simplesmente não deu atenção a isso. Mas como tem muitos jovens entrando no movimento liberal agora, que acha legal fazer parte do idiota que fala mentira, então é bom falar a verdade, só às vezes para quebrar um pouco dessa imbecilidade mentirosa com isso. Tudo isso que a gente está falando consegue demonstrar claramente por contratos, por definições, por documentos. Então, assim, a gente nunca chegou a ameaçar uma demanda judicial contra esse pessoal, mas... Assim, poderia. Calma. E pode. Poderia e pode. Inclusive, porque foi falado com o Coco semana passada. Eu não tenho problema nenhum em entrar com uma ação judicial de gente que faz esse tipo de coisa. Então, assim, só para a gente lembrar, assim, só para avisar que quem sabe, né? Assim, para dar uma lembrada, que assim, você vai ter que provar o que você está dizendo. E o cara não vai conseguir provar. E vai ficar numa situação bem ruim para ele. Né? Então, assim, por mais que seja o Cogos, é bom lembrar para ele que sempre pode ter demanda judicial
aí relacionado a isso, porque está passando um pouco do limite, a mentira está crescendo, e o Cogos sabe dessa história. Esse é o pior de tudo. O Cogos conhece essa história, sabe os documentos, sabe o que aconteceu, viveu. Nós chegamos a mostrar para eles a situação e ele simplesmente faz questão de fingir de doido. O caso do Cogos é especial mesmo, porque ele soube disso e ele soube o que aconteceu. Entendeu? Então, assim, o ponto central é essa a história, basicamente a história, mas eu confesso que é a primeira vez que eu e o Hélio entramos numa live para falar sobre isso. Nunca falamos sobre esse tema, né? Internamente a gente ficava muito tranquilo, mas a gente nunca falou sobre esse tema, a gente guardava para a gente e a gente tocava a nossa vida. Que eles façam o Instituto Hoffman, acho muito legal eles fazerem, parabéns, toquem o trabalho deles, nós nunca vamos incomodar, copiaram todos. Aliás, eu gosto muito que copiem. Por que não copiam mais, hein? Porque a gente precisa soltar essas ideias para o mundo. Pode copiar. Entendeu? Assim, teve até um cara legal que eu achei legal, que o cara chegou e disse: vou fazer o Instituto Mises não sei aonde. Eu disse, cara, pode fazer vários. A gente quer que faça, quer que cresça. Né? A gente acha ótimo, não tem problema. Agora, roubar não, né? Roubar não. Roubar o que é o nosso Twitter, o nosso Facebook, o nosso Instagram, aí é absurdo, pessoal. É do Instituto, não é do Hélio, não é do Rodrigo. Ele é de uma pessoa jurídica que tem regras. Bom, acho que a gente já pode passar para outra pergunta. Antes de passar aqui, então, basicamente, a treta começou com uma demissão. Só uma coisa, Lucas. Você está perguntando aqui sobre o estatuto. O Felipe está perguntando. Todo nosso associado, se você quiser ser associado da gente, você recebe o estatuto. Tá? Basta ser nosso associado. Então, convido todos que querem fazer parte do Clube Mises, por favor, se associem ao Clube Mises, vocês têm direito a ver nosso estatuto como membro associado do Instituto. Custa quanto para ele ter acesso, só para ele entender? O mais barato de entrada pode entrar. Thaís pode me ajudar aí nessa informação, Thaís, colocar na mensagem. Se é R$300. Não, tem um valor baratinho por mês. Tem um mais todo mundo recebe o estatuto tão logo se afilia ao Instituto, ou contribua para o Clube Mises, ou qualquer uma das modalidades de vinculação com o Instituto, você recebe o estatuto. Bom, então, basicamente, só a confusão, no caso, começou com a demissão do Fernando, como você bem explica, e os outros dois acabaram saindo junto com ele logo após isso, né? Correto? Não, é o seguinte, na verdade, não é os outros dois acabaram saindo, né? Eles eram... Tinha um deles que tinha um voto, acho que no conselho ainda, e acabou saindo imediatamente, óbvio, demitido junto, e o outro nem participava, então ele estava lá como membro, e nem mais é membro, não participa. Depois que você não contribui com o Instituto, você é dissociado automaticamente. Então, foi isso, demiti o Fernando, que é quem trabalhava, tirei do conselho, eu acho que era o Cristiano, que estava no conselho, e o Roberto não tinha nenhuma vinculação formal, exceto ter sido fundador, ou seja, ele falava... Os fundadores foram notificados e foram retirados do estatuto.